Uma fria chuva fina caía sobre o mármore plúmbeo dos túmulos daquele antigo cemitério. Com um candeeiro aceso na mão e uma pá na outra, o homem andava com suas botas de borracha e capa de chuva amarela, como quem age em segredo. Protegido pela penumbra da noite, seus passos rápidos o guiaram até um determinado ponto, onde um túmulo recém-ocupado o aguardava. Ao chegar, ele apoiou o candeeiro sobre uma cruz de bronze e com o cabo da pá que levava consigo, quebrou a tampa do jazigo. Depois começou a cavar de forma incessante, até deixar exposto sob a chuva o caixão que guardava o corpo de uma jovem mulher. O homem era coveiro e morador do cemitério havia 30 anos. Portanto, sabia exatamente quais eram os túmulos recém-ocupados. Afinal, fora ele a enterrá-los. Ao abrir a tampa, podia ver o corpo pálido e frio que vestia branco e tinha maquiagem no rosto. Havia uma feição tão singela que a jovem mulher mais parecia estar dormindo. Depois de ficar por um tempo contemplando o cadáver, o coveiro olhou ao redor, certificando-se de que não era observado e, com um gesto rápido, tirou da cintura uma faca de açougueiro. Friamente ele segurou uma das mãos do corpo molhado pela chuva e, com a faca afiada, decepou o membro que tinha unhas pintadas, para jogá-lo dentro de um saco plástico e levá-lo consigo. Antes de partir dali, o coveiro enterrou de volta o caixão e no final o túmulo estava intacto, como se jamais fosse violado. No dia seguinte, tudo transcorreu normalmente. O coveiro efetuou alguns enterros até que chegou a noite, então, depois de tomar banho e comer alguma coisa, ele voltou a esgueirar-se na penumbra da noite, com sua pá e seu candeeiro aceso na mão. Desta vez não chovia, portanto, no lugar da capa de chuva amarela, o velho coveiro de cavanhaque grisalho vestia as mesmas botas de borracha, jeans azul marinho e camisa de flanela xadrez. Depois de uma busca minuciosa, ele chegou até um túmulo, onde ele mesmo havia enterrado, na mesma manhã daquele dia, um figurão da cidade. Ao abrir o caixão desenterrado, lá estava o cadáver de um homem esguio, vestido em um impecável terno branco. Rapidamente, o coveiro reconheceu aquele banqueiro milionário e uma leve repulsa rondou seu estômago como um fantasma. Ao abrir o caixão desenterrado, lá estava o cadáver de um homem esguio, vestido em um impecável terno branco. Rapidamente, o coveiro reconheceu aquele banqueiro milionário e uma leve repulsa rondou seu estômago como um fantasma silencioso. Mesmo assim, sem qualquer motivo aparente, ele decapitou o cadáver e, após jogar a cabeça calva em um saco preto, ajeitou o lugar e partiu com seu candeeiro aceso. Dias se passaram até que um investigador de polícia visitou o cemitério, pois haviam boatos de que túmulos foram violados e que partes dos cadáveres foram estranhamente roubados. Ao longe, avistou um coveiro que cuidava da manutenção de alguns túmulos, então decidiu ir até lá para... Boa tarde, senhor. Sou o investigador Paulo. Podemos conversar um instante? O coveiro meneou a cabeça de forma positiva, mas continuou com suas tarefas sem olhar para cima. O senhor trabalha aqui há muito tempo, correto? Aqui é minha casa. Já faz 30 anos. Respondeu o coveiro, que se levantou para encarar o investigador. Sim, eu obtive a informação de que, além de trabalhar, o senhor mora aqui. Quem disse não mentiu, senhor. Então, o senhor está sabendo dos boatos de que túmulos estão sendo violados? Não estou sabendo de nada. Aquela conversa fora interrompida pelo rasante de uma coruja que quase acertou suas cabeças. Não se assuste, Sr. Paulo, é só uma coruja.
Naquele momento, Paulo sentiu um calafrio ao ouvir o tom de voz grave e retumbante do coveiro. O senhor enterrou o banqueiro mais renomado da cidade há apenas alguns dias, correto? Correto, respondeu o coveiro enquanto ajeitava a última flor no vaso. Pode me levar até lá? Estranhamente, Paulo sentia seus instintos de investigador à flor da pele. Era como se os sensores captassem o mal que parecia se fazer tão presente ali. Como se cada passo que desse o levasse para mais perto de algo sombrio. Claro! Por aqui. Vamos! Respondeu o coveiro de prontidão. O senhor vai na frente. Enquanto caminhavam até o túmulo do milionário, ambos preferiram não falar. Este é o túmulo, senhor, disse o coveiro, soltando no chão a pá que carregava consigo. Abra, ordenou Paulo secamente. Eu não posso fazer isso. Vou infringir as leis. Eu sou a lei aqui. De repente Paulo sacou sua arma, colocando-a em riste. Dando-se por vencido, o coveiro retirou a tampa de mármore que fechava o túmulo e rapidamente começou a cavar a terra fofa. Tirando toda a terra, Paulo analisou a esquife feita em madeira nobre antes de falar. Abra o caixão. Mais uma vez o coveiro pensou em retrucar a ordem, entretanto, limitou-se a obedecer. Ao abrir a tampa, o coveiro revelou o corpo esguio e elegante do banqueiro. Então um misto de susto e euforia assaltou Paulo ao perceber que faltava a cabeça. De repente, a misteriosa coruja fez outro voo rasante, desta vez atingindo Paulo na testa. Desnorteado com o choque, cegado pelo sangue que escorreu para seus olhos, Paulo não pôde ver quando o coveiro retirou um punhal do bolso para atingi-lo à direita do abdômen. A dor invadiu sua alma, fazendo-o cair no chão e depois de alguns instantes contemplando as nuvens no céu, seus olhos se fecharam. Quando Paulo acordou ainda tonto e sentindo muita dor, com muito esforço pôde perceber que estava sobre uma cama dentro de um quarto mal iluminado. Suas roupas estavam jogadas no chão e um pequeno curativo fora feito sobre a ferida da punhalada. Seus punhos estavam atados e sua boca amordaçada por uma tira de pano. De repente, ouviu-se passos se aproximando, até que a figura do coveiro adentrou e acendeu o candeeiro que ficava dependurado sobre o teto. O cenário era horripilante e nojento, com retalhos de pele humana e ossos para todo lado. As moscas infestavam a pequena mesa suja de sangue e um corpo suspenso jazia pútrido, acorrentado em uma viga de madeira que atravessava o teto. Assustado e nauseante, Paulo percebeu que o corpo não era de um homem ou de uma mulher, mas que fora confeccionado com pedaços de outros corpos. Como o monstro do romance inglês, entretanto, este era mais feio e mais macabro. Dormiu bem, senhor investigador? Oh, claro, a mordaça. Pronto, agora podemos conversar melhor. O coveiro jogou o trapo que servia de mordaça no chão. O que está acontecendo? Disse Paulo com dificuldade. Para um investigador, esta foi uma pergunta tosca. O correto seria: o que vai acontecer comigo? Então eu responderia: calma que não vai doer nada, senhor. Paulo tentava desesperadamente se livrar das mordaças que prendiam suas mãos para trás do corpo. Então sentiu quando a tira de pano afrouxou. Sem se dar conta, o coveiro se empenhava nos últimos ajustes para que a cabeça do banqueiro estivesse bem presa ao corpo que tinha pernas de mulher, mãos de criança, braços de um idoso e a cabeça de um milionário. Aproveitando que o coveiro fora até o outro cômodo da casa para pegar uma ferramenta qualquer,
Paulo desvencilhou-se das amarras e apanhou sua arma que estava aos pés da cama. Novamente, o coveiro adentrou o quarto e encontrou Paulo da mesma forma que havia deixado ao sair, sentado sobre a cama com as mãos amarradas para trás. O que acha da minha obra-prima, senhor? Você é um monstro. Monstro é quem não tem coração. Está vendo que meu filho não tem um coração? Mas eu não quero que ele seja um monstro. Portanto, darei o seu coração para ele. Dito isso, o coveiro deu o primeiro passo, entretanto hesitou de frente ao cano da arma. Se você se mexer, eu te mato. Solte a faca agora. Eu não posso, respondeu o coveiro com um olhar sádico. Solte a faca, eu já disse. Determinado, o coveiro deu outro passo, então Paulo atirou. Entretanto, a arma estava vazia. Incrédulo, ele apertou várias vezes o gatilho. Tudo em vão. O coveiro soltou uma gargalhada diabólica antes de falar. Eu deixei as amarras frouxas de propósito. Você tinha que ver sua cara quando a arma falhou. Você é louco. Acha mesmo que um louco faria isso? O coveiro apontou para o corpo costurado sob o teto e avançou com a faca na direção de Paulo, dando início a uma luta corporal que parecia incessante. Do lado de fora do antigo casebre, a tarde dava lugar à noite, tornando o céu acinzentado em um negro absoluto e estrelado que ostentava uma lua quase palpável, tamanho era seu brilho. De repente, o silêncio imperou dentro daquele muquifo macabro. Alguns ratos correram para fora. Logo depois foi a vez de Paulo que surgiu à porta, cambaleante, ensanguentado e com uma faca suja na mão. Ele cuspiu um golfado no chão e limpou a boca com a manga da camisa. Depois caminhou zumbizante, cemitério adentro. No interior do recinto fétido, o cenário mórbido era caótico. O coveiro jazia sem vida no chão. Gotas de sangue caíam sobre ele, gotas essas que escorriam do coração fresco, recém-inserido no corpo feito em retalhos, suspenso no ar. De repente, a estranha coruja adentrou pela janela e ficou ali pousada, a observar a cena.